Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o vereador Hélio Fernandes. Atualmente estou na presidência da Casa, da Câmara Municipal. E atendendo aqui o requerimento do vereador João Paulo, que fez vale papel de vereador e votou na Casa um requerimento para que fosse feita a audiência na comunidade dos Picos para discutir a problemática do paredão da comunidade. Eu queria aqui convidar o vereador Normando para fazer parte aqui da mesa, o vereador Diego se encontra aqui presente, o presidente da associação, por favor. Queria agradecer aqui a comunidade por estar presente, num bem significativo. Eu acho que esse participante, vereador Diego, por favor, esse participante que a gente consegue a lutar pelos nossos objetivos. A gente está aqui a presença da Bruna, representando o gabinete, não é isso? E o vereador João Paulo vai registrar aqui a presença das outras autoridades do Estado que foram convidadas. Vou passar aqui para que ele, como autor da audiência, conduza os trabalhos. Boa tarde a todos, obrigado ao presidente Hélio. Nós viemos, nosso intuito, enquanto realizador dessa audiência, tratou-se de duas reuniões que nós tivemos em Fortaleza, na SEMA, onde lá foi discutido a necessidade, de se construir a contenção em picos. E nessas reuniões, a gente debatia que tipo de construção, o que é que ela iria poder acarretar para a comunidade. Secretário Deca, agradecer, Deca, venha para cá compor a mesa. Como é que a gente iria construir isso, de que forma nós iríamos correr atrás para que isso pudesse ser concretizado. Agradecer à secretária Vilma, que ela além de ter mandado hoje o professor Davidson aqui para que, representando a SEMA, professor, depois eu vou lhe dar o tempo que Vossa Senhoria achar necessário para poder fazer as explanações necessárias, para que a gente possa estar concretizando essa audiência pública. E dizer para os moradores que aqui não tem um plano pronto e acabado que veio lá de cima. Não. A gente está começando aqui do zero. A gente vai construir a ideia da contenção de picos de forma democrática, de forma participativa, onde todos os moradores da comunidade tenham voz e que seja aceita a melhor proposta para que se tenha a preservação daquele ecossistema, como também que venha a ter e dê a melhor qualidade de vida para todos que moram nessa praia, tanto para aqueles que vêm, que têm segundas residências, como para os que moram aqui em Picos, como também para os pescadores que ainda existem nessa comunidade. Então, o que nós queremos criar é um ambiente de harmonia, onde todos sejam pensados nesse ambiente e que a gente possa, de forma unida, construir esse paredão. Agradecer a presença do vereador Normando, do presidente Fernando, do vereador Diego, secretário Deca, o vereador Hélio já falou. Alguém aqui deseja falar? Diego, Fernando. O engenheiro André está aqui, eu vou dar a fala também, André, os minutos de fala para vocês. Normando? Vai ouvir primeiro, Então, para que a gente dê prosseguimento à nossa reunião, eu vou primeiro pedir para que o professor explane, as ideias que foram discutidas já lá em Picos, depois que André, como representante da engenharia do município de Capuí, também explane, e no final a gente vai pegar os encaminhamentos, logo depois da fala também dos moradores que aqui estiverem e quiserem falar logo após a fala do professor e de André, que são as falas técnicas. Professor?
Boa tarde a todos e a todas. Eu venho aqui representando a Secretária de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Estado do Ceará. A secretaria se chama SEMA. Como vocês bem sabem, aqui na região de vocês existem algumas unidades de conservação e algumas dessas unidades estão dentro da gerência da Secretaria de Meio Ambiente. Daí a importância desse diálogo com a Secretaria, porque uma hora mais, hora menos, algum tipo de autorização terá que ser solicitada a essa secretaria específica. Tá? É uma secretaria que tem uma viabilidade importante, uma viabilidade com outras secretarias que são importantes, como a Secretaria de Obras do próprio Estado do Ceará. Tá? Nessas conversas que foram realizadas no âmbito da secretaria, a secretaria sempre deixou disponível a sua avaliação técnica dos projetos que possam ser ofertados aqui para a comunidade local. Tá? Às vezes a gente tem uma dificuldade de receber um projeto e fazer uma avaliação técnica daquele projeto. Será que aquele é o melhor projeto para a minha região? Será que aquele projeto ele foi construído da forma correta? Será que aquele projeto não vai trazer outros impactos para a minha região? Então, pela expertise que nós temos na universidade, sou professor da Universidade Estadual do Ceará, e pelo conjunto de técnicos que existe na secretaria, a gente conseguiria apoiar fazendo análise técnica desses projetos que cheguem. Uma das questões que foi discutida nas duas reuniões foi a construção participativa. Tá? O que se observou é que não existia ali um diálogo, digamos, fluido entre comunidade, projeto e as incorporações que todos pensam em colocar nesse município. Daí uma das ideias foi tentar, junto com a comunidade, construir esse projeto. Porque esse projeto participativo, ele passa a ter um desempenho, digamos, social bem diferente de um projeto acabado que eu chegue aqui para fornecer para vocês. Uma questão super importante que precisa ficar claro para os moradores locais é que vocês precisam definir um conceito do que vocês querem, tá? Esse conceito que leva à obra que vocês vão ter, tá? Cada tipo de obra vai trazer um tipo de dano ambiental. Não existe obra de proteção costeira que não traga um dano ambiental. Só que você precisa observar que dano é esse, aonde ele vai ocorrer e como é que eu posso sanar. Por isso que existem documentos ambientais que são pertinentes, por exemplo, ao licenciamento de uma obra como essa. Aí vai passar pela secretaria específica aqui do município. Por exemplo, um estudo de impacto ambiental, isso é super importante ter, porque você vai, a partir daí, observar. Vai ter um impacto na praia adjacente? Não sei. Mas o estudo que vai ser realizado, ele precisa apontar se tem impacto, qual o tipo de impacto e como eu posso sanar esse impacto. Aí voltando para a área fonte, será que eu vou ter um impacto positivo? Vai ter acumulação de areia? O que é que vocês querem em termos de obra? Eu quero proteger a minha residência, eu quero proteger o meu patrimônio particular. É uma espécie de obra. Mas eu quero recuperar o ambiente e que esse ambiente ele volte a ter serviços ecossistêmicos, entre esses serviços a proteção do patrimônio de vocês. Aí é um outro tipo de conceito de estrutura. Então a gente precisa pensar bem no que você vai incorporar. Tá? Uma das máximas quando você trabalha com gestão de obras costeiras é você entender bem do que você está colocando no ambiente. Se eu colocar uma caneta na face de praia, essa caneta acumula areia. E automaticamente eu diminuí o tempo que aquela areia ia percorrer, por exemplo, para formar uma duna. E o tempo que essa duna vai levar para percorrer, para cair dentro de um rio e chegar em outra praia e abastecer uma outra praia, eu já modifiquei a outra praia, com uma caneta na praia. Só que uma caneta não faz diferença. Agora, toneladas e toneladas e toneladas de pedra, dependendo da disposição, faz diferença. Altera a dinâmica local? Altera a dinâmica local. Quando eu falo da dinâmica, pensem, não é só uma dinâmica física, vai alterar a dinâmica social, vai ter impactos tanto abióticos quanto bióticos, e isso tudo precisa ser bem dimensionado, para que vocês tenham a melhor obra possível, dentro da perspectiva que vocês vão querer, de conceito de obra, tá? Para que aí a prefeitura ou o órgão responsável que vai guiar e que vai conduzir a construção desse projeto, ele possa se basear. Geralmente esses projetos eles são construídos sem essa participação popular. Ou seja, o projeto ele é construído dentro de um escritório a partir de uma demanda que vem ou da prefeitura ou do governo do estado, e
depois eu vou até o local e implemento a obra. Pronto, é dessa forma que acontece. Mas não necessariamente aquilo dali atende aos anseios que vocês precisam, que vocês têm de necessidade. Outra questão, uma obra, geralmente ela precisa vir agregada a um projeto urbanístico. Sem o projeto urbanístico, você vai, no final daquela empreitada, daquela obra, você vai perguntar, e agora? Como é que eu tenho a viabilidade? Como é que eu tenho acesso? O acesso, ele pode ser, a gente está falando aqui de acesso de pedestres, a gente pode falar de acesso dos próprios moradores, de pescadores e de outros que façam uso. Às vezes, esse tipo de obra, você precisa pensar qual é a dinâmica daquele local, qual é a necessidade daquele local. Por exemplo, quando eu vou fazer um alargamento de via, eu tenho que conhecer a dinâmica viária. Qual é o tipo de transporte, quantos passam, qual é o fluxo, porque é a partir daí que eu vou dimensionar as coisas. É a mesma coisa que eu já conversei aqui com a Luísa, que está presente, que tem assessorado aí os moradores locais. Por exemplo, se eu for fazer uma obra com pedra convencional, de quantas toneladas eu estou falando? A pedra, ela depende basicamente da energia que você tem do ambiente para desprender na pedra. Ou seja, eu não vou chegar ali e colocar qualquer pedra. O que a gente observa muito, e às vezes isso não sai tão bem, é a falta de dimensionamento. Tá? Aqui a gente tem um amigo que é engenheiro, ele sabe muito bem o que eu estou falando. Ou seja, cadê a memória? Cadê a memória de cálculo dessa obra? Então a secretaria ela pode ajudar nisso. Chegou uma obra, a gente analisar a memória de cálculo, a gente analisar se a obra está adaptada à dinâmica local, se, por exemplo, a dinâmica local foi considerada, porque é muito comum, às vezes, a gente chegar aqui, aqui não tem informações, digamos, pertinentes ou informações boas, eu vou pegar informações lá de Aracati e trazer para cá, e a partir daqui eu vou dimensionar. Aqui tem uma outra realidade. Então, automaticamente, eu posso estar aí incorporando dados que vão fazer com que a obra ou ela fique muito abaixo do que ela deveria realmente ser, ou ela fique muito supervalorizada do que ela não necessita. Então, conhecer a dinâmica local, agora há pouco tempo os vereadores estavam conversando aqui, basicamente vocês estavam conversando da dinâmica local, que vocês conhecem tão bem e que nenhuma empresa que vem até aqui executar uma obra tem esse conhecimento. Eu falei aqui dos vereadores, mas se a gente começar a conversar com os moradores, eles têm conhecimento. Tá? É um conhecimento empírico do dia a dia. E esse conhecimento ele precisa ser repassado, porque na maioria dos casos não se conhece a realidade local. O que eu conheço é o contexto regional. E o contexto regional é que Capuí hoje é um grande núcleo de erosão costeira do estado do Ceará. Fato, é realidade. Tá? Hoje vocês têm aí áreas de risco tão graves quanto Caucaia. Caucaia passou aí um período de quase 30 anos lutando contra o mar. Você lutar contra o mar é uma certeza, você nunca vai vencer. Tá? O que você precisa é se adaptar. E como é que a gente vai se adaptar? Essa é a grande questão. Qual é a forma de adaptação que vocês querem? Tá? Então, o conceito, novamente, ele é importante. E o conceito, ele não deve vir nem da prefeitura, nem da empresa, nem do professor Davis, nem do professor Aloísio. O conceito vai vir dos moradores. Por isso que vocês estão aqui nesse momento, para serem ouvidos, tá? Quanto às perspectivas, as necessidades, para daí começar a ter ensaios. Existem aí perspectivas de obras utilizando pedras, obras utilizando madeira, obras utilizando, por exemplo, areia como aterro. Então existem diversas obras. Obras, essas mais pesadas, tá? Obras, digamos, mais leves. Tudo isso tem que ser adequado com a comunidade de vocês. Eu tenho vias de acesso necessárias, tem pedreira aqui próximo, qual é o tipo de pedra que eu vou trazer, qual é o calibre da pedra. Tudo isso vai influenciar na decisão do melhor projeto para vocês. Entender, por exemplo, da parte da biota aqui local é super importante, tá? Porque na hora que eu coloco uma infraestrutura como um enrocamento, como um espigão, ele altera a biota local, tá? E aí pode provocar aí processos que não estavam previstos. Por isso, um estudo ambiental bem feito, ele vai amortecer muito e tirar muito das questões que vocês tenham preocupações. Sempre vai acontecer de uma comunidade que vai ser protegida, comunidades adjacentes se preocuparem com o impacto
que tem de ressonância. Isso é comum em todos os locais. Por isso que é importante que essa obra ela seja bem estudada, que ela interfira o mínimo possível na dinâmica local. Quando eu falo o mínimo possível, ela vai interferir, mas a gente precisa atenuar a interferência na dinâmica local. Aí você pode perguntar, Davis, por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque eu já não compreendo tão bem a dinâmica que existe hoje. Se eu provocar no ambiente uma nova dinâmica, aí eu vou ter aí um processo que eu tenho totalmente desconhecimento. Aí só para a gente finalizar, é só vocês observarem hoje o Brasil no contexto territorial. Você tem no sul do nosso estado enxurradas. Você tem no meio do nosso país ali ressacas do mar. Você chega no Nordeste, você tem seca. Você vai mais para o Norte, você tem extremos climáticos. Ou seja, vivemos tempos de extremos climáticos. Icapuí, Icalcaia, Paracuru, todos esses municípios estão sofrendo com a mesma problemática. Tá? Então, hoje em dia, você pega o estado do Ceará, quase 50% da linha de costa é afetada pelo problema de picos. O que precisa ser feito? O Estado precisa rever novamente toda essa questão territorial e encontrar novamente e delinear de uma forma melhor os pontos de erosão, e Icapuí é um núcleo de erosão, e a partir daí tentar, junto com o município, encontrar a melhor saída. Lembrando que a saída que foi adotada para Calcaia não necessariamente é a mesma que deva ser adotada por Icapuí. São duas áreas muito distintas. Tá? O que foi feito na região de Calcaia? 3 espigões, vão ser construídos mais 8 espigões. No final, eles vão ter uma bateria de 11 espigões, muito similar à costa oeste de Fortaleza. Mas esse é um conceito que foi construído com os moradores locais. Há um consenso com os moradores locais de Calcaia de se adotar aquele tipo de obra. Se foi a melhor, se não foi a melhor, mas foi uma decisão participativa que aconteceu naquele município, tendo em vista essa problemática de 20 anos. Então, novamente, o que a secretária me pediu para colocar todo o corpo técnico a favor aqui da população local, da prefeitura, e a partir daí a gente tentar auxiliar nessa construção no que for possível dentro do âmbito dessa secretaria específica que trabalha com gestão das unidades de conservação do estado do Ceará. Então seria isso, João Paulo. Para reforçar, o professor que é cientista-chefe ligado à SEMA, né? A SEMA hoje que coordena essa APA, que Picos está dentro, né? Redonda, Picos, Peroba e Barreiras, né? As 2 Barreiras da Cereja estão dentro do limite dessa APA. Eu acho que seja, ou se alguém tem contra, que levante o braço e diga, existe alguém aqui que é contra a construção da contenção marinha na Praia de Picos? Nessa reunião? Pois não? O seu nome? O senhor é contra a contenção. Então, de todos aqui, apenas ele se faz contrário à contenção? Qualquer tipo de contenção? Você com o microfone? Fala você, João, lá com o microfone mesmo. Tanto a madeira quanto... Qualquer tipo de construção. Não é a questão de ser contra. Peraí. Leva ali. Cadê o... Não dá pra mim levantar. Leva ali pra ele. Eu acho que a questão não é nem se é opor ou estar contra, mas acho que dá um entendimento legal aqui, né? O microfone acaba roubando a minha cena. Eu acho que é o seguinte, dependendo do tipo de contenção, quanto mais rígida, mais esparramento da água nós vai tendo, igual a gente já está tendo, vamos dizer assim, um exemplo. Quanto mais nós contém, a água ela vai criando uma certa força às praias do lado. Tá. O exemplo que nós temos, que já está acontecendo, com a contenção que teve na Redonda, os bancos dos cajuais, que é extremamente importante para aves migratórias, já está desaparecendo. Porque a pressão da água subiu consequentemente lá.
não sei qual que é a oportunidade que vocês têm de passar pelo Retiro Grande, o curso do mangue do rio já mudou totalmente. O Banco dos Cajuais, ele já está com os dias contados. Então, quanto mais a gente conter, vamos dizer, porque eu acredito, pelo pouco de entendimento que nós temos, que isso funciona como se fosse uma bacia, que se a gente pegar a borda dela e jogar para dentro, a água vai rebolar para os lados. Então, o que nós estamos fazendo é exatamente isso. Estamos, vamos dizer assim, contendo a pressão para que a água não entre na terra, só que a pressão ela continua vindo a mesma coisa, então ela acaba se esparrando pelos lados. Ou seja, hoje a gente faz parede aqui, amanhã vai ter que fazer no Retiro Grande, depois no Retirinho, Fontainha, e a gente vai até Fortaleza fazendo paredão. Então, talvez dava para estudar alguns deslocamentos, remover algumas pessoas, talvez com algumas indenizações, e deixasse de uma forma que a natureza trabalhasse ou se recuperasse de alguma forma, porque o investimento é medonho e muito maior do que talvez até um certo deslocamento de poucas pessoas, certo? De um certo entendimento, porque esse remédio, ele vai ser para sempre. Mega investimento, megas estrutura, e cada vez destruindo mais a nossa situação, achando que está melhorando. Então, às vezes, eu preservo o meu gramado e destruo toda a praia, destruo toda a fauna. A gente vai, vamos dizer assim, vamos desviar a migração dos pássaros, porque a água está indo no meu quintal. Então, talvez o meu quintal dá para ser em outro canto. Então, eu acho que com os investimentos, com os valores, as proporções do que se falam em cima dessas obras, em coisas que não vai se resolver e sim passar o problema para o vizinho, daria para a gente talvez pensar outras alternativas também. Porque não é muitas pessoas, vamos dizer assim, dentro do tamanho do estrago que vai ser para as futuras gerações. Então hoje a gente vai preservar alguns terrenos, hoje tem alguns, vamos dizer assim, algumas pessoas que são mais interessadas com essa contenção, mas ainda é o mínimo com o tamanho do estrago que tem por vir. Entendeu? Então é só a minha opinião. Não é a questão de se opor ou não. Se falar, se não tirar daqui a pouco a beira do mar vai estar aqui, nós temos que tomar uma atitude. Mas eu acredito que essas ainda não são as melhores. E eu digo até pelo resultado das obras. Hoje a gente desce na redonda, você não consegue retornar o seu carro lá no final da rua e voltar. Então os projetos são tudo muito lindo, o que é oferecido é muito prático, mas no final o que a gente tem de resultado nem nos garante que vai ser o que nos apresentam. Então fica uma grande dúvida, fica um certo medo, e nós temos que falar isso aberto com os moradores, porque talvez ainda falta um nível de instrução, talvez falta um nível de comunicação para a gente debater esses tipos de assuntos, que a gente não vê se comentar. Hoje as pessoas são tão excluídas, às vezes, das informações, que aquilo que você passa para ela como segurança, ela já entende que é aquilo, porque é o que nós oferecemos como segurança. E talvez não seria o melhor para o Icapuí, entendeu? Então talvez a gente melhore a Picos, só que a gente tem ainda Retiro, a gente tem o Retirinho, a gente tem a Ponta Grossa, e gostaria que eles estivessem aqui um pouco para falar o que eles estão passando. Então eu tenho certeza que de 2 anos que eu adotei a região para me fazer parte dela, para me ser morador, Rafael. Rafael, você é morador de Picos? Sou morador do Picos. E me considero amigo de todas as comunidades aqui, porque nós temos livre acesso e anda e fala com todo mundo. E a gente tem acompanhado isso daí. E eu até me dispus a vir hoje, até para me poder falar um pouco por eles, que não tem essa oportunidade, que talvez eles se sentem até ameaçados, às vezes, de quando vai falar alguma coisa a favor da própria comunidade. A repressão é muito forte, tem uma certa opressão, tem uma falta de, às vezes, de acolhimento. Então eu hoje, me coloquei na posição de vir aqui hoje, até em nome deles, porque eu sou novo da região,
é o que menos pode falar, vamos se dizer assim, mas hoje eu falo em nome dos que talvez não conseguem falar. Eles talvez não tem nem a força de expressão da coisa, mas sente e estão doendo com isso daí. E eu tenho certeza, se meter um paredão aqui, daqui a pouco nós vamos estar na reunião em outras regiões, falando dos mesmos problemas, com as mesmas dificuldades e cada vez mais prejudicando o que nós temos de mais lindo aqui. E o primeiro que já está assumindo os próximos anos é o Banco dos Cajuais, que é um dormitório de aves migratórias. Então é triste a gente passar lá e já ver como que está a situação, porque aumentou muito a pressão da água lá. Hoje a água bate no paredão aqui, automaticamente aumentou a pressão do lado de lá. Então temos aí os engenheiros, o pessoal que é do meio ambiente, que eu tenho certeza que eu não estou falando besteira sobre isso. Então esse é o resultado. Vamos fazer paredão aqui? Vamos fazer paredão aqui. Amanhã nós vamos ter que fazer no Retiro Grande, na Ponta Grossa, passar por Canoa, né? Vai até Fortaleza fazendo paredão. Ceará. Acabou a costa do Ceará. É isso aí, entendeu? Tudo porque talvez preservamos o terreno de alguns ou o gramado de outros, entendeu? Tá, Me diga uma coisa. microfone, ó, tá aí o microfone, deixa eu falar. Diga o seu Não, aqui mesmo, tá bom. Vocês são de Capuí, né? Esses anos todinho. Eu tô com 74 anos. A minha mãe morreu com 94 anos. E a nossa avó dizia sempre que a maré era assim. Comia, voltava. Os ricos chegam aqui para nós e dizem, a maré tá fazendo o que? Eu digo, tá normal. O que você diz isso? Tá vendo a maré acabar? Eu digo, não, senhor. Perto da casa daquele... Não tá aí não, Dima. Lá tem uma pedra que nós rapazes tirávamos assim, ó. Na praia. Hoje ela está enterrada. Né? A maré está acabando? Não. O lado de cima do ladinho, carro não passava não. Nós meninos, carro não passava não. O final de Pedrinho lá de Aracati, tinha um pau de arara, vendia toda a mercadoria por aqui, passava por fora do ladrilho. Hoje os carros passam para lá e para cá. Tá cavando não, senhor. Cavando não assobia ele não. Lá de cima do ladrilho assim, naquele recorte de pedra, é aqui, ó, no nome. Mas tá cavando? Tá não. E meu irmão mais velho ainda está vivo, 80 e poucos anos. Ele alcançou a maré batendo aí, na serra. Minha mãe nesse tempo mandava ele comprar farinha lá em Redonda. Ele saía com uma bolsa de paia, né? Antigamente, para comprar farinha. Quando a maré fachada, subia a serra. Quando a maré descia de carreira de novo. A maré batendo ali em Camilo, vocês sabem onde é a casa de Camilo ali? Batia assim no pé da serra, voltava para trás. Eles dizem que é mentira. Mas eles já estão vendo o sinal ali. Onde Erialdo estava cercando. Lá onde o finado Pompeu morava, o finado Alberto, o finado Tia Lio, a morrer de tudinho. Mas a maré batia assim, ó, na serra e voltava para trás. Nós não acreditávamos não. Hoje nós estamos vendo. Sabe quantos anos já faz? Mais de 2 séculos. A maré não bota aí. Pergunta meu irmão lá em Pico, lá em Barreira, que ele sabe. Para que paredão? A maré come, faz tudo. Olha, eu escutei um trabalho que fizeram lá na Barra do Ceará, em Fortaleza, só de japonês. Era pedra de 5.000 quilos. Só uma carreta trazia uma pedra. Tá vendo? Bulir com a natureza, tempo perdido. Derrubado tudinho, hoje os japoneses lá, tudo com a casa fechada assim, dando placa para vender. Quem é que quer? Chegou um velho, bem velhinho, disse, meu filho, você tá vendo aquele pé de mangue lá, longe? Ele disse, pois ali ela já foi. Bulir com Deus é remar contra a maré, o ditado do povo. Hã? Cada tem seu grupo. Mas eu digo que você vê ali na Peroba, hoje morre uma pessoa ali, não vai buscar um nativo da Peroba ali. Se tivesse paredão não era bom não hoje. Ali hoje morre um que mora ali na baixo. Morre, uma pessoa não pode passar ali, tu chega de passar por onde? A voar, porque ele é passarinho. Quando ele vem da praia, a gente pegar a quantidade de famílias e que já está numa certa dificuldade de
deslocamento e tudo mais, e ter que fazer uma mega engenharia dessa que vai afetar tudo o meio ambiente, às vezes uma indenização justa da gente fazer o deslocamento da família, você pagar o que eles têm direito. Por favor, é porque eu citei isso, nós estamos registrando a audiência, e se vocês não falarem no microfone, vai ficar ruim para mim depois fazer a ata da fala de vocês. Tá? Então, assim, quem for falar, fala no microfone, que é para poder ser gravado e eu registrar lá depois a fala de cada um de vocês aqui, tá bom? Dentro do que ele falou de um paredão, porque hoje, num caso de emergência, precisar socorrer alguém, o pobre vai morrer lá embaixo e não tem como ele tirar ele de lá. Não é mais fácil, se a gente somar pela receita do município, com a trabalheira toda que dá, com o investimento de uma obra medonha dessa, a gente pegar os poucos que ainda, vamos dizer assim, resistem com toda a condição e direito que eles têm de resistir, porque são nativos, alguns nascidos e criados aí, mas dentro da segurança e estrutura que está sendo oferecida, de repente um deslocamento deles com uma indenização justa com que seja de direito deles, amenizava todo o problema e nós manteria e talvez resgataria a real APA, já que é uma área de preservação ambiental. Então, já que estamos dentro dessa classificação, talvez seria o primeiro passo para a gente recuperar isso para o meio ambiente. E não terminar de colocar concreto nele, não ir lá colocar mais pedra, não ir lá colocar... Porque depois, hoje vai ficar um paredão, pode ficar até bonito. Mas depois que a maré tira ele do meio do caminho, se alguém teve aqui a oportunidade de alguma praia que já foi removida as pedras desses paredão, o tão feio que fica as regiões e no final a água está invadindo a mesma coisa, então quer dizer, eu ainda continuo não acreditando que seja um bom negócio. Essa é só a minha opinião, mais uma vez reafirmando. Tranquilo, tranquilo. Eu acho que também há um conceito que a gente precisa dar melhorada, tá? Principalmente, aí eu digo, para as pessoas que defendem as questões ambientais, tá? É a seguinte, é a de que meio ambiente, isso não quer exilar o homem de estar morando nesse ambiente, não. O meio ambiente existe para que a gente viva em equilíbrio, isso tem que ser dito, né? E assim, quando você fala, você vem com esse depoimento, e eu venho com outro depoimento de moradores da Barreira da Sereia, que eles relutaram não querer sair de lá, porque lá estava a memória de seus ancestrais, porque lá estava a memória de seus pais, porque lá estava a memória de seus filhos, lá estava toda a memória deles. Esses locais também são lugar de memórias, de histórias que as próprias comunidades criaram. Aí a gente tem que ver essa questão do conflito. Havia muito, mas muito mesmo. Foi provocado na época pelo prefeito Jerônimo a retirada deles da praia para que eles fossem morar em cima da serra. Nenhum quis. Ficaram lá, lutando, colocando troncos, colocando areia, colocando pedras. Não queriam sair de lá. Então, assim, existe mais alguém aqui da comunidade, né? Porque a gente precisa estar trocando nisso. E eu acho que deve ser a primeira pergunta, professor, já que a SEMA disponibilizou o programa Cientista-Chefe para que possa construir esse planejamento, essas ações, e eu não estou dizendo que é o paredão. A primeira pergunta que deve ser questionada, professor, e também para a engenharia da prefeitura, é se há necessidade mesmo de uma contenção. Haverá essa necessidade para essa contenção? Bem, só para novamente deixar claro,
O que a secretaria vai disponibilizar aos moradores é apoio técnico, né? O que é o apoio técnico? Se a comunidade definir e a prefeitura for tocar uma obra qualquer, vai ter que passar pela Secretaria de Meio Ambiente. E aí ela vai disponibilizar seus técnicos para auxiliar no estudo do que foi apresentado. Por exemplo, pode chegar lá um estudo de um enrocamento, pode chegar o estudo de um espigão, pode chegar lá o estudo de um realocamento, né? Dentro da APA. Então, como a APA faz parte da gestão daquela secretaria específica, então ela vai disponibilizar tanto os membros que estão dentro do cientista-chefe para avaliar o que chegou, tá? Quanto os próprios técnicos da secretaria. Tá? Mas em nenhum momento a Secretaria de Meio Ambiente, porque não é expertise e nem vocação dela, ela vai dizer para a comunidade local, ó, faça um espigão, faça uma contenção de forma de enrocamento, faça aí um aterro hidráulico. Não é competência dessa secretaria, né? O Estado do Ceará tem uma secretaria específica para isso, que é a Secretaria de Obras, né? Então é uma secretaria que tem expertise nesse quesito de engenharia, né? A gente está falando de uma secretaria de meio ambiente que trata de gestão. Uma obra está dentro do patamar da gestão. No caso aqui a gente está falando de gestão costeira, né? Tudo que foi falado deve ser considerado, tá? Como eu falei para vocês no início, a gente já tem uma expertise de 20 anos observando obras, não só no Brasil, mas como em todos os lugares, tá? Novamente, ressalto a questão da caneta. Eu estou falando de uma caneta, ela causa aí um distúrbio ao meio. O que eu preciso conhecer é o que esse distúrbio vai ocasionar. O que o nosso amigo estava colocando é que, por exemplo, quando uma onda ela chega e ela encontra um enrocamento, ela me gera um novo processo, porque ela vai ali dissipar sua energia naquela estrutura e ela vai retornar. É um momento que a gente chama processo de refração de ondas. Quando eu não tinha a estrutura, eu só tinha um único processo, tá? Então, automaticamente, com a estrutura eu tenho dois processos. E aquilo que eu falei para vocês, se eu não conheço bem o primeiro processo, eu não conheço o segundo. E aí pode ocasionar um impacto. Então, o que é que os estudos ambientais, quando bem feitos, direcionam? Direcionam a compreensão e o entendimento do que pode acontecer. E isso é apresentado, né? E é a partir daí que vocês vão tomando decisões. Falar de uma forma muito subjetiva, eu vou ter aqui uma estrutura de tantos metros, com tanta altura, e aí? Não significa muita coisa. Eu preciso saber especialmente como é o comportamento da topografia local. Por exemplo, qual é o nível mínimo de areia que chega às praias de vocês aqui no Icapuí, especificamente em Picos. Por quê? Se eu não souber o nível mínimo, quando eu colocar essas rochas, digamos assim, se isso for a decisão dos moradores locais, essas rochas facilmente elas podem ser soterradas pela própria areia. E a partir daí elas perderem a função para que elas foram colocadas. Os estudos eles encaminham de melhor forma como essas questões podem ser sanadas, né? Vocês têm aqui uma grande dificuldade, por exemplo, é compreender como essa maré funciona, né? Vocês têm uma dinâmica que é muito diferente, por exemplo, de 70% do estado do Ceará. Ela se aproxima mais a uma dinâmica do estado vizinho, né? Então, como compreender essa dinâmica e essa massa d'água que chega na costa de vocês 2 vezes ao dia num ciclo lunar? 2 vezes ao dia aquela maré vai bater na sua porta, né? A minha expertise em trabalhar, por exemplo, em Caucaia há 12 anos, que só aquele morador que a água bate na porta, ele tem aí uma diferença na forma de colocar. É muito difícil eu falar e colocar aqui o que um morador que tem a água batendo na sua porta, ele sente, tá? Então, é difícil, tá? Não é fácil. Uma coisa que a gente conversou na secretaria foi justamente essa questão. Não é fácil você ter um percurso até você chegar a definir o que é que você vai fazer ou o que é que você não vai fazer.
Lembrem-se que eu posso fazer alguma coisa? Posso. Eu posso não fazer? Também posso. Aí eu vou lembrar uma velha história, uma velha máxima de uma vez em um jantar que tinha um show de tango e isso estava incluso. E uma pessoa chegou e perguntou para o garçom: tem uma outra opção além do jantar? Porque ele já tinha comido há pouco tempo, estava com a barriga cheia. O garçom disse: tem, não jantar. Então você tem sempre uma segunda opção, tá? Então o que vocês precisam é de forma participativa definir os rumos. A secretaria não vai definir os rumos por vocês. A secretaria ela vai analisar o que é que vai ser feito, o que é que vai ser proposto, como vai ser feito, tá bom? É isso que a gente está disponível para fazer. Quando se fala em obra, tá? Vocês precisam lembrar que existem expertises, né? Nosso amigo aqui é engenheiro, ele vai saber. A gente tem um conselho regional de engenharias. Se o professor Davis chegar aqui e propor uma obra, eu estou fazendo um exercício legal da profissão, porque eu sou geógrafo de formação e eu não posso, em forma alguma, falar para vocês colocar a obra A, colocar a obra B, colocar a obra C. Porém, ele é engenheiro e ele pode propor. Só que essa obra altera a dinâmica local, altera o meio ambiente. Aí entra na minha área de trabalho, aí eu entendo. Aí eu posso contribuir. Aí eu posso dizer, por exemplo, que vai impactar o banco que o nosso amigo colocou. Quando eu falo, eu posso falar, eu posso dizer, não é o professor Davis, é um grupo multidisciplinar, que tem geógrafo, tem biólogos, tem geólogos, tem arquitetos, daí por diante, vários profissionais pensando no que aquela obra ela poderia ocasionar. Hoje, a gente está num período muito mais avançado, muito mais moderno. Ou uma estrutura, tem como hoje ela realizar o que nós chamamos de ensaios. E esses ensaios nos permitem avaliar um pouco melhor qual seria a resposta. Exemplo clássico, nós estávamos falando de um porto. O Aloysio veio aqui na década de 90 ajudar a construir o porto do Pecém. Aí todo mundo acha que o porto do Pecém de repente estava num papel e de repente ele foi para o território. Não foi dessa forma. Ele foi todo projetado, ele foi todo modelado em um grande tanque para poder ter uma noção mínima qual seria o impacto daquele porto naquela costa. E um estudo bem feito, ele tem alguns resultados positivos. Um dos resultados positivos, aí vocês podem até entrar em contato, a comunidade do Pecém é uma das comunidades que mais sofria com a erosão costeira. O mar jogava as pedras de contenção, que eram muito pequenas, dentro das casas. Vai hoje lá no distrito do Pecém. Você tem no mínimo ali 150 metros de praia, Luiz. Tem 300 metros de areia. Ou seja, houve um assoreamento porque há uma sombra do porto naquela região. Ou seja, aquilo dali não foi, digamos, ao acaso. Aquilo ali foi ensaiado durante muito tempo dentro de um grande tanque. Modelagem matemática e física. Que chama-se modelagem física, computacional e matemática. Ou seja, tem como hoje você reduzir essa problemática dos impactos, tá? Mas para que isso aconteça, aí vem novamente, precisa de investir no estudo correto, tá? Se eu vou propor para vocês uma medida de mitigação, eu tenho que apresentar esse estudo para vocês, minimamente. Quando eu falo seria alguém que viria aqui apresentar uma estrutura de proteção costeira para vocês. Por exemplo, foi falado bastante numa estrutura utilizando madeira assim, assim, assado. Essa pessoa, ela pode apresentar a proposta dela, vocês olharem, observarem, os técnicos analisarem se aquilo dali é pelo menos possível, né? Não significa que vocês estão contratando alguma coisa. Não significa que vocês estão dando um aval para alguma coisa. Não significa nada. Só significa que vocês estão tendo ali um contato com uma experiência. Mesma coisa, os paredões você já tem contato direto, porque você já tem eles enraizados dentro do município, né? Aí vem uma grande questão que é interessante até para o próprio município, que geralmente obra costeira ela precisa de acompanhamento. Ou seja, a obra ficou pronta, quem executou a obra durante no mínimo 24 meses, 2 anos, ele precisa monitorar a obra para dar os resultados daquela obra. Porque eu chegar aqui e falar visualmente que a obra recuperou a praia é uma coisa. Mas eu mostrar para vocês aqui os dados,
de como aquela praia foi recuperada é uma coisa. Eu mostrar como aquela recuperação daquela praia impactou a vida daquelas pessoas já é outra coisa. Por isso que toda obra ela precisa do acompanhamento, do pós, né? Se for implementar alguma obra, vocês, quanto moradores, devem exigir um monitoramento daquela obra. Quando a gente fala o monitoramento da obra, não é só no local onde a obra foi instalada, não, que nós chamamos de área diretamente afetada. É na área também indireta, ou seja, uma área no entorno dessa área que é diretamente afetada, ela precisa e deve ser monitorada, e a área de influência indireta também, para que você observe se os impactos estão passando para o litoral vizinho. Então, tudo isso hoje você pode e consegue, com estudos, prever. Tá? Então, o que vocês precisam, novamente, dentro da pactuação de moradores, que isso é o mais importante, a pactuação de moradores, a SEMA, como eu falei para vocês, a gente não interfere na pactuação dos moradores, eu só estou aqui acompanhando para poder fazer os relatos, tá? A gente não intervém na modalidade de obra, se, por exemplo, evoluir para isso, mas na hora que chegar o documento técnico dessa obra, a gente vai analisar. E a gente vai analisar com todo o rigor necessário para que uma obra tenha que sair do papel e venha aqui para o mundo real. Para que vocês não tenham a problemática de outros municípios costeiros e vocês tenham aí uma certa confiabilidade no documento técnico que está sendo apresentado. Então esse é o nosso papel dentro da Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente, ela ajuda a Prefeitura, tecnicamente, se a Prefeitura solicitar, lendo a documentação, vendo se aquilo está correto, mas o nosso papel principal é assessorar a população. Se vocês quiserem que a gente leia a documentação que chegue para vocês e faça uma explanação daquele documento técnico que está ali, a gente vai fazer. Se dentro desse documento técnico estão faltando informações que são importantes para a validação da obra, a gente vai mostrar se está faltando e aonde está faltando e como deveria ser feito. Então, a Secretaria se coloca disponível para fazer essa parte técnica e auxiliar tanto a Prefeitura quanto os moradores locais. Mas esse caminhar é entre Prefeitura e comunidade. São vocês que precisam pactuar, né? E foi isso que a gente sentiu nas reuniões anteriores dentro da Secretaria. Como pactuar isso? E a secretária perguntou, como pactuar? Audiências com a comunidade. E aqui é a nossa primeira audiência provocada pelo nosso vereador. Caminhar, né? Alguém aqui gostaria mais de dar alguma palavra a respeito? Acho que eu posso... No microfone, por favor, porque... Bem, boa tarde a todos. Eu sou Ana Miranda, esse é o Theo, nós somos moradores daqui há 3 anos. Viemos para cá, o João Paulo até lembra, né, numa luta assim para não afetar o meio ambiente, para não estragar nada, porque o lugar é lindo, o lugar é maravilhoso, nós amamos essa praia, nós amamos esse lugar. Então nós temos que fazer o mínimo possível para destruir esse lugar. E o que nós achamos que essa ideia de fazer tanto o paredão de pedras como o paredão de madeira será destrutivo. O Theo, ele é holandês. Na Holanda, quando você pega um avião e desce na Holanda, o aeroporto fica 6 metros abaixo do nível do mar. Eles construíram um país bem conversando com o mar. Eles nunca lutaram com o mar. E é isso que ele fala. Que ele fala também, e que o Rafael falou. Ele concordou com tudo que você falou, Rafael. Não é uma questão de lutar com o mar, é uma questão de conversar com o mar. Então, essa posição é uma posição de fazer o paredão, ele como uma pessoa que conhece, já nasce sabendo como é que conversa com o mar, né? Como é que ganha espaço, como é que respeita o mar. Ele acha que
a opinião dele, que é que ele não fala português muito bem, aí eu tenho que falar um pouco por ele. É que o paredão de madeira, ele vai durar pouquíssimo tempo. Ele vai ser destruído logo. Então é um grande investimento que vai durar pouco tempo. Pouco tempo. E ele é frágil, ele tem umas escadinhas assim, não é? É lindo, assim, para quem gosta de praia urbanizada. Eu não gosto. Eu vim para cá porque eu não gosto de praia urbanizada. Então, tem umas escadinhas, sabe que o mar vai levar, num instantinho aquilo vai embora, em 2 anos, 3 anos talvez. O paredão de pedra vai durar mais, 4, 5 anos talvez, entendeu? A não ser que faça nesse sistema que ele estava falando, que é usado lá na Holanda. Que aí você faz assim, para 4 metros de fundura, sabe? E 2, mais um pouquinho só para cima aqui, para não tirar a vista das casas. Porque se esse paredão que está sendo planejado, as pessoas que estão querendo proteger suas casas vão perder a sua vista. Porque ele vai ter 2,5 metros na frente das casas, né? E aquelas casas que estão ali. Então, todos os dois vão destruir a praia. Então é uma questão de preservar a praia, mas também tentar preservar essas casas, porque elas existem lá por um erro dos setores de... Né, porque não é permitido construir, né? E na areia da praia é permitido? Não sei. Mas enfim, quem vai construir uma casa na areia da praia sabe que vai ter que lutar para manter a sua casa, né? Então eu acho que é uma questão de fazer um trabalho assim o mais delicado possível, tá? Aquela comunidade dali mesmo, o Estélio, por exemplo, ele fez uma contenção assim muito gentil, assim muito, vai durar 2 anos. Ele que investiu. Vai durar 2 anos, mas por 2 anos ele protegeu ali o terreno dele, entendeu? Então eu acho que isso aí é uma postura que vai defender ali aquelas casas. Eles vão ter que estar sempre reinvestindo e reinvestindo e reinvestindo. E fazendo aquelas coisas bonitinhas, recuadas, tá? Porque também o Theo falou que esse paredão só vai funcionar, quer dizer, cada metro para dentro é mais 1 ano, porque ele vai durar. Mais 1 metro por 1 ano, mais ou menos. Então ele tem que ser muito mais lá para dentro, ele não pode ser ali onde estão querendo fazer. E para 2 pistas de carro, vai fazer 2 pistas de carro, aí vai destruir a praia. Então a gente vem morar aqui, todo mundo vem morar aqui, nesse lugar lindo, maravilhoso, aí vem o mar e diz assim, ó, esse lugar aqui é meu, com licença. E aí destruiu, vem para um lugar lindo e destrói. É uma coisa que não tá, a mentalidade não está correta, entendeu? Então eu acho que era isso que a gente gostaria de dizer. Eu amo todas aquelas pessoas que estão lá embaixo, são todos meus amigos, eu amo todos, vou ajudar todos eles no que eu puder, tá? Mas eu acho que a gente não pode destruir essa praia, não pode. E esses paredões vão destruir a praia. Ela vai deixar de ser uma praia selvagem para ser uma praia urbanizada. Ok. Para que a gente possa dar encaminhamentos, e eu acho que a audiência pública que a gente acabou de fazer agora, para que a gente pudesse, porque, como eu já disse, nasceu de reuniões na SEMA, né, onde alguns moradores foram para a SEMA, né, e a gente discutia lá essa questão, e alguns moradores faziam indicativo da questão da contenção, não é paredão, é contenção, tá? Onde se pudesse fazer o melhor estudo. Aqui está André, que é do Departamento de Engenharia, e o prefeito já colocou que está aberto para a comunidade, o setor da engenharia, para que a comunidade discuta entre si e chegue a essa pactuação que o professor acabou de falar. E eu acho que sua responsabilidade, presidente da associação, ele caminha nesse sentido. No sentido de que eu acho que o encaminhamento, professor, se eu estiver equivocado aqui nesse momento, o senhor pode corrigir, ou qualquer um morador pode me corrigir,
é que haja uma assembleia da associação, onde dentro da assembleia da associação venha uma ata para a prefeitura, se esse for o caso, para que se possa solicitar, né, o estudo para a construção ou não desse paredão ou dessa contenção. Eu acho que tem que ser discutido dentro da associação, né? Quando nós pegamos a matéria, eu acreditei que havia uma pactuação já entre os moradores de que havia uma necessidade para que esse paredão, e as falas de vocês, né, aqui a gente vê as falas, alguns a favor, outros contra, mas quem está na praia sente muitas vezes essa necessidade de que seja feito isso. A prefeitura, como eu estou dizendo, a prefeitura coloca o departamento de engenharia a dispor da comunidade, se essa for a vontade da comunidade. Mas para que isso aconteça, Fernando, é necessário você realizar uma reunião da Associação de Picos, onde se tire esse encaminhamento. Tá ok? Pode ser votado também o deslocamento do pessoal ou só... Tranquilo, vocês dão a opinião e o presidente, na reunião de moradores, eles decidem o que vocês acharem melhor. Porque de repente as famílias de baixo entendem que dá para conversar a saída lá de baixo. Gente, boa tarde. Me chamo André, estou aqui representando o corpo técnico do município, né, lá da engenharia. E eu acho que o vereador João Paulo e o professor que também explanou aqui, quer deixar a comunidade com o seguinte pensamento. Hoje existe um avanço do mar, é inegável, e o que está se propondo vamos buscar uma solução técnica para a solução desse avanço marítimo, ou simplesmente a gente vai deixar o mar avançar. E a gente precisa entender quais são as questões da comunidade. Todas essas problemáticas que vocês trouxeram vai possibilitar que a gente desenvolva um melhor projeto, um projeto que atenda o anseio da comunidade. Então essas audiências públicas servem justamente para a gente poder ouvir quais são as demandas que existem. Então aqui não está definido que vai ser uma contenção de um paredão de pedra, que vai ser um espigão, que vai haver qualquer outra solução de engenharia. A gente está aqui para ouvir quais são as demandas e aí a gente poder encaminhar essa solução da engenharia, que é a solução que vem depois. Mas aí a gente precisa que a associação esteja em comum acordo com a solução proposta para que a gente possa sim encaminhar para a parte da engenharia. Alguém aqui ficou com dúvida no encaminhamento? Pois não, professor? Pessoal, a fala da Ana, né? Foi muito importante quando ela falou que o marido é holandês. Só para ficar claro, a escola mais avançada de estudos costeiros de proteção é a escola holandesa. Tá? E o maior instituto hoje de obras costeiras no mundo é um instituto holandês que chama-se Delft. Então, é a maior escola de engenharia costeira do mundo. E eles têm um projeto que, claro, é a realidade deles, não é a nossa. O projeto chama-se Sand Motor. É um grande motor de areia. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram um litoral que já estava muito parecido com Picos e fizeram um banco de areia gigante. Dragaram de dentro do mar e fizeram um banco de areia. Qual era a ideia deles? Que esse banco de areia ele fosse destruído aos poucos pela onda. E a onda ia destruindo o banco, gerava areia, a areia entrava na corrente e abastecia as praias. E as praias engordavam naturalmente. Além disso, esse banco ele não ia finalizar a vida útil dele. Com o passar do tempo, ele ia consolidar, ia deixar de ser erodido, ia ser erodido muito pouco, e ali virou, por exemplo, uma área natural. E aí outras espécies passaram a colonizar aquele banco. Então eles revitalizaram um pouco do ecossistema perdido. O nome desse conceito que os holandeses adotaram é construindo com a natureza. A natureza, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram o que a natureza faria para engordar uma praia. Ela só engorda uma praia se tiver areia. Para ter areia tem que ter uma fonte. Como não tinha uma fonte de areia,
O que foi que os holandeses fizeram? Vamos dar a fonte para alimentar as praias. Fizeram o banco de areia, as ondas a partir daí começaram a destruir o banco de areia e começaram a engordar novamente a praia. Então eles têm algumas coisas avançadas nesse sentido, que quem for propor uma obra precisa também ver esse conceito, que é o conceito construindo com a natureza. São essas coisas que a gente pode, dentro da secretaria, com quem for realmente delinear isso, se os moradores definirem, é auxiliar, olha, tem esse conceito aqui. Isso aqui já foi feito, por exemplo, em lugar tal, deu certo, vamos observar. Tá? Claro, é muito mais fácil hoje você observar o que é mais palpável, que são as obras que nós chamamos rígidas. Essas obras não são obras construindo com a natureza, né? Porque aquilo que você falou, que eu até notei, não são obras conversando com a natureza. Geralmente são obras que você tem ali uma situação emergencial, que não me permite naquele momento estruturar uma ideia que passe por essa questão. Tá? Mas, como vocês estão iniciando uma discussão, um debate, que posteriormente estarão só os moradores, coloquem todas as possibilidades possíveis para que elas sejam discutidas. Porque se vocês não construírem essa ideia, posteriormente fica muito complicado para a própria comunidade. É isso, a comunidade de vocês do Icapuí, ela conhece bem a realidade que ela está vivenciando, não uma comunidade leiga, não é. Conversando com nossos vereadores, também notei que não são vereadores leigos, que às vezes eu falo com o João Paulo, ele começa a falar palavras técnicas, ou seja, não é um município que desconhece a realidade do problema. Isso é um ponto positivo, porque eu tenho municípios que tanto a esfera política como a esfera social desconhecem ali do problema. Então eles acabam sendo levados por qualquer momento, qualquer maré. Ou seja, qualquer maré, qualquer obra, qualquer coisa. Vocês não, vocês têm um conhecimento e façam uso desse conhecimento empírico que vocês têm. Que é esse conhecimento empírico que pode levar à adoção de uma estrutura ou não. Existem casos que não foram feito nada no mundo? Existem, claro. Existem casos que não foi feito nada e deu certo. Tá? Que, como a gente fala, hoje a gente tem extremos climáticos. Eu posso ter um extremo aqui e amanhã começar a chegar muita areia, mas não tem como saber que isso vai acontecer. Tá? Não tem como saber. Então é uma aposta, tá bom? Então vocês precisam ver essa questão da balança. A questão ambiental ela é super importante para o município de vocês. Icapuí é reconhecido pelas belezas cênicas. Tá? Então isso você bota na balança. E você bota na balança também essa questão daqueles moradores que estão com a água batendo na porta. E o que é que eu posso equacionar aqui? Tá bom? Existe sempre um meio termo nessa equação. É esse meio termo que vocês precisam construir para que o nosso vereador ele consiga trabalhar. Por exemplo, ele vai chegar lá na SEMA, a gente chegou aqui, os moradores definiram dessa forma, querem ir por esse caminho, e aí a secretária vai ajudar a guiar o melhor caminho dentro da própria esfera do governo. Isso ela se propôs naquela reunião em ajudar a abrir essas portas. E a partir daí tentar fazer com que vocês definiram ali numa reunião, entrem num papel, virem um projeto e a partir dali aquele projeto possa caminhar até chegar numa solução mais viável para vocês. Tá bom? Então a gente fica disponível, eu fico disponível na Universidade Estadual do Ceará também. A universidade faz parte desse grande projeto que chama Cientista-Chefe. Aqui vocês têm a presença do pessoal da Aquasis, que é um pessoal que entende muito das questões locais, nos auxiliam bastante. A gente fez agora um estudo sobre o clima de ondas e as condições de marés que vocês têm aqui na localidade. A gente está tratando desses dados. O estudo só foi possível porque a Aquasis nos ajudou na instalação do equipamento e no reparo e na manutenção do que foi necessário durante aquele período. Ou seja, é um município que tem informações e tem pessoas qualificadas. Então vocês vão conseguir pactuar alguma ação que possa passar para o vereador, que ele possa a partir dali induzir, trabalhar, tratar, fazer com que aquilo ali aconteça. Mas tem que chegar na mão dele para que ele possa fazer. Ou chegar a definir, não vai fazer nada, vamos esperar ver o que acontece. Mas que também chegue essa decisão, como ele falou, através de uma ata, através de um documento, para que ele possa, através desse documento, se esse documento quer que o município vá trabalhar, ele vai atrás com esse documento.
E a partir daí ele tem uma secretária que ficou aí disponível para apoiar no que for possível dentro dessas expertises. Isso é uma... E assim, eu só não quero que Picos vire uma peroba. Né? Eu acredito que nós vivemos numa democracia. Eu acredito que cada um conhece a realidade. Quem mora em cima tem uma realidade, quem mora embaixo tem uma realidade. E logo que isso, Fernando, for decidido na associação e que essa ata chegue à prefeitura, nós vamos estar correndo atrás dos estudos, das partes burocráticas, seja lá com quem for, para que a gente possa desenvolver o projeto. E Vilma, professor, deu um presente para a comunidade, tá? Ela deu um observatório para ser construído na comunidade de Picos. Vai ficar quase do lado da ladeira, tá? Com a paisagem. Eu vou trazer o projeto. Eu posso mostrar o projeto para vocês, se vocês vão aceitar também, tá? Se vocês não aceitarem, a gente coloca em outra comunidade. Do Observatório de Picos, tá? André está aqui, André foi um dos responsáveis. Nós ganhamos da SEMA em termos de compensação ambiental para o município, já que vocês estão numa APA estadual, tá? Então a gente pensou Picos e Vila Nova, 2 observatórios. A comunidade de Vila Nova deu ok, vai estar lá, falta Picos. Então, presidente, para que a gente não faça nada sem participação, sem o conhecimento do pessoal, chame para que a gente... Eu estou entregando o projeto à Vilma, e se caso não der certo em Picos, a gente leva para uma outra comunidade, tá ok? Então, agradecer a presença de vocês e como encaminhamento da audiência pública para que a prefeitura e os outros órgãos possam tomar as providências. É necessário, primeiramente, a pactuação de vocês, entre vocês, para que haja um caminho comum, tá? Um caminho comum, tá ok? Obrigado a presença de vocês e a gente coloca como encerrada a nossa audiência pública.